Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos saúda é o vosso amado irmão Anderson. Eu sou evangelista da Casa do Senhor, professor de teologia e especialista em psicanálise. Estou passando aqui para poder repassar a você algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu coloquei nesse quadro tem aproximadamente uma semana, mas só agora Deus preparou o momento certo para que eu possa estar repassando a todos vocês que me acompanham nas redes sociais, vocês que são meus alunos também no seminário da turma 2020, e todos os irmãos, amigos, todos também que não são cristãos, mas são simpatizantes da fé cristã. Eu tenho certeza que você virá a receber Jesus na sua vida como um único e suficiente Salvador. O que eu trago hoje aqui é nada mais e nada menos do que um raciocínio teológico, tá? E eu quero juntar esse raciocínio teológico com um raciocínio psicanalítico. Vamos falar um pouco sobre a psicanálise, né? E também sobre a teologia das Sagradas Escrituras. O que é a psicanálise? A psicanálise é uma investigação do seu inconsciente, ou seja, o que tem dentro de você. A ciência ou o estudo da psicanálise, ela aborda, né, assuntos existentes no seu interior, tá? E é bem verdade que a palavra de Deus ela tem essa intenção, né? Foi o escritor de Hebreus que escreveu no capítulo 4 e no versículo 12 o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, de 2 fios, que corta, né, tanto de um lado quanto do outro, né? Ou seja, ela entra na divisão da alma e do espírito. Se fossemos falar da parte espiritual do homem, que é alma e espírito, seria impossível falar da alma sem falar do espírito, ou falar do espírito sem falar da alma, mesmo que sejam substâncias espirituais que diferem uma da outra. Mas, enfim, nós vamos aqui abordar um assunto tanto teológico quanto psicanalítico, e vamos trazer algo aqui principalmente espiritual, e você vai entender que a intenção de Deus é fazer com que você seja uma boa pessoa, principalmente no seu interior, tá bom? Eu vou explicar para vocês alguma situação aqui. A gente vai falar do que é físico, do que é exterior, do que está por fora, para depois a gente falar daquilo que está por dentro. Por exemplo, eu gostaria muito aqui, e vou fazer isso, de falar sobre a influência social, né? É claro que existe uma frase que antecede, e eu coloquei lá, melhorar como pessoa, influência social. É bem verdade que todos nós temos, né? Eu não sei se eu posso dizer infelizmente ou felizmente, mas enfim, eu não sei a palavra correta para me usar no que eu vou falar, infelizmente ou felizmente, mas nós somos influenciados socialmente. E como é que vamos melhorar como pessoa sendo influente pela sociedade? Ou quando a sociedade tem um grande poder de nos influenciar. Deixa eu dar um grande exemplo para a gente entender essa parte aqui. Por exemplo, o mundo social ele quer saber muito de você como pessoa. Ele quer saber se você tem, se você se você pode, se você conseguiu, se você tem recurso para conseguir, se você tem recurso para chegar lá, quem é você. Ela sempre vai, o mundo social sempre vai te olhar com um olhar avaliativo, tá? E se o mundo social te olhar e ver que você tem recurso, que você pode, você é filho de quem, você mora onde, como é a sua casa, como é a sua família, você tem filho, você é casado, não é, como é a sua vida, qual é a sua origem, qual é a sua história. Eu
Sou um ex-presidiário. Ah, ele é um simples ex-presidiário. Mas antes de ser ex-presidiário, se tem uma família, se tem uma base, se tem uma história, se tem um estudo. No meu particular, fui criado na igreja, conheço a palavra de Deus desde muito cedo. Aos 12 anos eu já palestrava com Deus, né? Já conversava com Deus e ele me respondia. Então, existe uma história. Só que dentro dessa história, que toda história tem início, meio e fim, existem pessoas que têm uma mancha, né, na sua história. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha uma mancha na história, seja ela pequena, média ou grande, né? Seja ela admirável, né? Às vezes a mancha ela infligiu tanto a parte bíblica quanto a parte social, ou seja, ela tanto ela quebrou princípios bíblicos como princípios no que se refere à lei humana. Então as pessoas vão botar isso na balança, mas enfim. O assunto aqui principal é você entender que você é totalmente influenciado, tá? Ou pelo menos a sociedade, se tem uma influência, né? Ou se quer influenciar, deseja influenciar a sua vida, ou pelo menos avaliar e aí depois responder e dizer e ter vamos dizer assim, e ter um certo denominador comum de quem de fato você é. E isso ela vai ser, vou usar aqui algo para você entender com facilidade, para ser bem simples, bem sucinto. A sociedade ela vai fazer uma matemática sobre a sua vida e ela vai ter um resultado, mas um resultado que ela mesmo somou e tomou as suas próprias, chegou nas suas próprias conclusões. Enfim, nós somos influenciados pela sociedade, se deixarmos. Mas mesmo se não deixarmos, esse mundo social ele vai, de certa forma, querer furar o bloqueio da sua vida, da sua privacidade. Isso é muito claro, né? E principalmente neste século em que estamos, século XXI. Pois bem, só que nós precisamos melhorar como pessoa. Só que melhorar como pessoa aqui é principalmente o nosso interior. Vamos falar um pouco sobre a psicanálise. A psicanálise é uma investigação do nosso inconsciente. O que é inconsciente? O inconsciente, a psicanálise vai dizer que é um aparelho funcional dentro de você, algo que existe. Deixa eu só dar um exemplo aqui claro. É como se fosse uma pessoa dentro de outra pessoa. E, na verdade, isso é fato, porque nem sempre você é por dentro aquilo que você é por fora. Ou seja, você quer ser por fora aquilo que a sociedade vai olhar e vai ver como o máximo de normal possível. Você nunca quer colocar as suas realidades interiores para fora, porque sabe que a sociedade vai resistir. Então, isso é psicanálise. Sabe que a psicanálise vai muito mais além do que isso, mas muito mais além mesmo. Mas só para você ter uma ideia do que é a investigação do seu inconsciente, do meu inconsciente, do nosso interior. E falar de inconsciente, falar de interior, como sou também um estudante da Bíblia, né? Pela misericórdia de Deus, um teólogo, eu entendo, né, e não tenho dúvida disso, que falar de inconsciente é nada mais, nada menos do que falar da nossa alma, investigação da nossa alma, porque a nossa alma é uma pessoa dentro do nosso corpo físico, que também é uma pessoa, mas quem decide aonde vamos chegar, o que vamos sonhar, o que vamos projetar, ou se vamos deixar de sonhar, porque a Bíblia, em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, pelo menos na versão ARA e ARC, a revista corrigida e a revista atualizada, capítulo 23, versículo 7 do livro poético de Salomão, uma boa parte foi Salomão que escreveu, ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: como imaginou a sua alma, assim ele é. Como imaginou a sua alma, assim ele é. Se dentro de mim eu já disse que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou chegar, que não dá, não tenho recurso, de uma família pobre, quem sou eu, né? O meu vizinho do lado, ele até conseguiria, porque ele tem recursos para isso, mas ele nem quer, mas ele poderia, ele conseguiria, porque ele tem uma estrutura para chegar aonde eu sonho chegar. Mas eu não vou chegar porque não dá, não tem recurso, é coisa da minha cabeça. Então a Bíblia vai dizer que como imaginou a sua alma, assim
quem ele é, entendeu? Então, a psicanálise, ela investiga o interior. A palavra de Deus, ela revela as intenções, quando eu disse de Hebreus capítulo 4, e o versículo 12, que diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer palavra de dois gumes. Ela entra na divisão da alma e espírito e discerne, revela as intenções, o desejo do coração. Isso tudo é por dentro. Às vezes a pessoa, e quase sempre, a pessoa não é, de fato, né, socialmente, aquilo que ela gostaria de ser. E ela fica se prendendo e seguindo padrões e paradigmas da sociedade, porque a sociedade precisa olhar para ela e ver ela como uma pessoa normal, do tipo assim: ninguém faz isso, e eu também não vou fazer, porque senão vou quebrar o protocolo, vou quebrar o padrão, vou sair, né, do raciocínio dos paradigmas da sociedade. Então a pessoa quase sempre não é o que ela gostaria de fato de ser, de extravagar e mostrar: eu sou assim, dentro de mim é assim, estou colocando isso para fora. Por que ela não faz isso? Porque ela tem medo de sofrer uma resistência por parte de quem a ouve. Ela tem medo de resistir, de ter uma resistência por parte da sociedade. Só que nós, para melhorarmos como pessoa, a gente tem que entender que nem sempre a influência da sociedade vai nos fazer bem, porque a sociedade vai criar padrões, né, que também uns paradigmas sociais, para tentar tentar dizer ou tentar fazer, né? Vou raciocinar aqui melhor. A sociedade, ela tenta fazer com que a gente venha ser o que ela acha, a sociedade, tá? Quando eu falo sociedade, eu falo um grupo social, eu falo socialmente as pessoas. Então, elas tentam fazer com que a gente venha ser da forma que elas pensam, acham e querem decidir que nós devamos ser. Só que não, a gente temos que melhorar como pessoas e nos aceitar primeiro. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Deus fez o homem, ele criou o homem do pó da terra. E o pó da terra é algo muito antigo, existe um estudo muito aprofundado dentro disso, mas não é questão agora. Deus, ele faz o homem do pó da terra e coloca dentro do homem duas matérias, ou melhor, duas substâncias espirituais. A primeira é chamada de alma, no hebraico nefesh. No grego, psique. Alma, no hebraico, nefesh, e no grego, psique. É o mesmo que psíquico. E a psicanálise estuda o nosso inconsciente, o que tem dentro do nosso inconsciente. Agora a gente vai entrar na profundidade. Tem uma alma. Essa alma que é a culpada ou a responsável, a palavra mais certa é essa, pelas nossas atitudes. Atitudes essas que saem de dentro de nós para fora. E aí existe essa preocupação do que aquilo que vai sair de dentro da gente para fora vai causar um impacto na sociedade. Como a sociedade vai receber isso? Porque talvez possa não ser algo que está acostumada a ver, porque todas as pessoas sentem, mas nem todas têm, vivem, sentem por dentro, mas não têm a coragem de extravagar, de colocar para fora a pessoa que de fato ela é. Então eu sempre digo nas minhas pregações, quando eu tenho a oportunidade, que a gente não é aquilo que as pessoas veem que a gente é. A gente é o que Deus vê que a gente é. Porque Deus colocou dentro da gente uma alma responsável das nossas decisões, para o bem ou para o mal. Então é essa alma que é principal. Só vamos conseguir melhorar como pessoas quando entender que a pessoa principal nesse ser tricotômico que é o ser humano, corpo, alma e espírito, o ser principal, pelo menos no que estamos falando agora, no que se refere a melhorar como pessoa e em meio à sociedade, é a alma, porque é responsável das nossas atitudes. E essa alma, ela funciona dentro da gente. É um ser dentro da gente. É, na verdade, uma parte espiritual e, porém, também é muito importante dizer que é imortal, é algo que não morre. Então, é muito importante que essa alma seja tratada, que essa alma seja cuidada, porque essa alma é que vai decidir o seu futuro espiritual.
Gente, então, unir a psicanálise e a teologia é algo extraordinário para mim, porque eu vejo que uma coisa liga a outra e tudo liga a Deus. Aí vou deixar aqui, por enquanto, esse lado de cá, e vou passar para o lado de cá, porque a questão é para esse lado direito, tá? Do vídeo aí, do quadro. Porque o importante aqui é nós melhorarmos como pessoas. E nós não temos que fazer isso diretamente para a sociedade. Precisamos fazer isso diretamente para a gente. Tá bom? A gente precisamos receber essa cura interior para o nosso bem-estar. Por mais que sabemos, né? Por mais que nós que possamos saber que a sociedade tem essa grande influência a nosso respeito. Porém, você, área sentimental, familiar, profissional, espiritual. Por que coloquei espiritual aqui embaixo? Parece que eu deixei por último, mas não. Porque a vida espiritual é a base que sustenta tudo. Se a nossa vida é espiritual, e falar de vida espiritual é a mesma coisa de falar da vida psique, alma, nefesh, psíquico, interior, por dentro. É a mesma coisa, porque a vida espiritual, que é ao lado interior, que é ao lado do nosso inconsciente, né, dominado pelas nossas ideias, nossos sentimentos, nossos sonhos, dominado pelos nossos traumas, dominado por série de coisas, psicose, né, infantil, os nossos xistes, muitas coisas que a gente poderia falar que é a respeito da psicanálise. Então, está tudo ligado ao nosso inconsciente. Pois bem, como está a nossa vida sentimental? A gente ainda acha que para sermos felizes precisamos de alguém ao nosso lado? Como está a nossa vida sentimental? A nossa vida sentimental, que falar de vida sentimental é falar de sentimentos. E para mim ter os melhores sentimentos, eu não preciso de alguém do meu lado. Até porque, para ter alguém do meu lado e fazer essa pessoa uma pessoa melhor também, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso cuidar de mim. Então a nossa vida sentimental, ela não depende de uma segunda pessoa. A nossa vida sentimental depende primeiramente de nós mesmos. Querermos mudar, né, e trazer Deus para a nossa vida. Eu não quero quebrar nenhuma ética, nenhum código de ética no que se refere à psicanálise, em estar unindo aqui a teologia com a ciência psicanalítica. Eu não quero cometer essa aberração, esse grave erro, não quero. Mas também não posso fugir de realidades, de lógicas, para mim que sou uma pessoa que acredito muito em Deus como criador de todo o universo e como a base de todas as coisas. Né? Você vê que você está aqui em cima, Deus está aqui embaixo. Parece que eu coloquei Deus embaixo, Deus por último. Não. Só coloquei nessa ordem para você entender que Deus é a base de todas as áreas da nossa vida. E a vida espiritual é a base de todas essas áreas que antecede e escrevi aqui. Então a nossa vida sentimental não depende de uma segunda pessoa, depende de nós mesmos. Aí, se nós tivermos alegria na nossa vida sentimental, e quem trará essa alegria para a gente é alguém que pode melhorar a nossa vida, e esse alguém, falando aqui teologicamente, tá? Como eu falei, eu unir a teologia com a psicanálise. Então, falando teologicamente, esse alguém é Deus, que pode nos melhorar como pessoa. Claro aqui que eu não quero dizer que uma pessoa que não é cristã não tenha caráter, não tenha uma vida sentimental organizada, vamos dizer assim, não tem uma vida familiar com princípios familiares, não quero cometer esse erro. Né? Mas como cristão, e mais uma vez eu repito, como disse que ia unir uma coisa com a outra, eu vou colocar o meu Deus como base de todas as coisas, mas eu também sei que devo aqui separar Deus da religião, tá? Eu não quero ser religioso em nenhum momento aqui. Só quero dizer que o nosso Deus, né, que é Deus de todos, ou deveria ser, né, o único que pode fazer com que todas as áreas da nossa vida venham a ser bem-sucedida. É claro que precisamos seguir regras, condições, não é de qualquer maneira. Então você precisa entender que a sua vida sentimental você precisa estar bem com você mesmo para que você possa trazer uma pessoa para o seu lado, porque ao invés de você fazer essa pessoa
feliz, você pode estragar a vida dessa pessoa. Então, cuidamos da nossa vida em primeiro lugar, para entender de fato o que é uma vida sentimental, colocar os nossos sentimentos em organização, para depois trazer uma pessoa para o nosso lado. A vida familiar. O que é a vida familiar? Ela pode ser tanto você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, como ela pode ser você, sua esposa ou seu esposo e seus filhos. Ou até você e seu esposo, mesmo que não tenha filho ainda. Mas vocês se uniram e agora precisam pensar em uma vida familiar bem-sucedida. Como é que se tem uma vida familiar sucedida? Quando se fala em família, já se coloca uma outra pessoa do lado. Pode ser 2, 3, 4, 5 e aí assim sucessivamente. Pode ser sempre de maior números, ou seja, não é uma pessoa só, é sempre mais pessoas. Então, quando se fala em família, se fala em diversos pensamentos, em diversas opiniões, e até mesmo pode acontecer de se falar de pessoas que têm educações diferentes. Tá? Digamos aqui que uma pessoa teve uma educação da avó, o outro morou só com o pai. Ah, mas quem era o pai? O pai era um homem organizado no seu sentimento, ele teve uma boa família, porque na verdade, se o pai foi bem educado, com certeza ele educará o seu filho da mesma forma que ele foi educado. É claro, né, que nem sempre o pai quer para ele aquilo que ele quer para o filho. O pai pode não ter tido um pai presente, uma mãe presente, mas ele vai ser um pai presente, ela vai ser uma mãe presente para o filho. Mas reflete muito a forma que você foi criado, na forma que você vai criar o seu filho. Enfim, essas organizações têm que ser colocadas em pauta, e a gente precisa também respeitar espaços, tá bom? Porque se fala de família, de pessoas, se fala de gentes, se fala de seres humanos que tiveram suas vidas em lugares diferentes, talvez. Pode acontecer de você unir-se a uma pessoa que veio de um lugar totalmente diferente do seu, que foi criado num ambiente totalmente diferente do seu, mais organizado ou menos organizado, uma família mais unida, uma família menos unida, ou uma família desunida. Isso tudo tem que ser colocado em pauta. Você nunca pode exigir da pessoa como se ela pudesse fazer aquilo que você imagina que ela pode fazer, ou que você pode, ou que de fato você pode. Às vezes, o que você pode fazer, essa pessoa não chega perto, ela não tem condição de fazer. Por mais simples que você ache que seja aquilo que você imagina que ela pode fazer. Então a gente tem que respeitar espaço e colocar em pauta. E aqui a gente poderia falar de umas outras questões que eu prometo que gravarei outro vídeo sobre tolerar, compreender, tá bom? Essa pessoa tolerar, compreender e aceitar, tá? Ou aceitar, compreender e tolerar. E são coisas diferentes, tá bom? Aceitar, você aceita a pessoa do jeito que ela é, tá bom? E tolerar é do tipo assim, não tem outro jeito, tenho que engolir. É quase isso, tá? Um exemplo para você não ficar muito perdido. Você está num trabalho, você precisa do trabalho. O seu patrão é só Deus na vida dele. Você faria de tudo para estar em outro trabalho, mas não tenha só aquele. E graças a Deus, esse salário que você recebe te ajuda muito, principalmente na sua vida familiar. Então aí você tem que tolerar. É diferente de aceitar. Agora, aceitar é quando você casa com uma pessoa, vou botar como exemplo, e aí essa pessoa é muito difícil. Eu já vi que você também é difícil, mas a gente, como ser humano, só vê mais erro nas pessoas. Dificilmente a gente vê os nossos erros. Dificilmente a gente reconhece os nossos erros. Coisa que é errado, nós não devemos agir assim, fazer assim. Mas enfim, aí você ama essa pessoa e resolve aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Isso é uma aceitação, tá? Mas isso não é questão agora, eu prometo que gravarei outro vídeo para falar a respeito, né, de tolerância, compreensão e aceitação, tá bom? Vida profissional. Como está a sua vida profissional? Você está realizado da forma que você está? Você trabalha empregado, trabalha como funcionário, mas você tem dentro do seu coração um desejo de ser o patrão. Você hoje é cauda, no bom sentido da palavra, mas tem desejo de ser o cabeça. Então, tudo isso é muito importante também, tá? Ser
realizado na sua parte profissional. Você nunca pode dizer assim, eu nunca vou conseguir porque já trabalho há 20 anos de carteira assinada, sou empregado, mas eu tinha um sonho, mas não vai dar, enterrei meu sonho. Não. Se você leva... Existem pessoas que vão trabalhar a vida toda de carteira assinada, vão se aposentar, etc. e tal. Existem pessoas que têm sonhos, mas eu quero te dar um conselho. Se você tem um sonho de ter um próprio negócio, você deve ir, por mais que hoje você é funcionário, mas o sonho está no seu coração, então você deve ir em direção ao seu sonho. Nunca deixe de sonhar. Você está proibido em deixar de sonhar com aquilo que você colocar em seu coração, principalmente na vida profissional, que é o assunto agora, é o tópico de agora, tá, gente? Então, a vida profissional precisa estar boa, porque a vida profissional, ou melhor, a vida sentimental, a vida profissional, ela vai reforçar a família. E a vida familiar bem-sucedida, ela é a prova de que a vida sentimental está organizada. Porque a partir de uma vida sentimental organizada, você formou uma família. E a sua família precisa que você tenha uma vida profissional abençoada. E a vida espiritual, tá? Que é o último tópico, que vai sustentar todas essas que antecedem. Tá bom, gente? Tá aqui, vida espiritual. É o nosso interior. Aqui, ó, por dentro, interior, alma, psique, nefesh, psíquico. A vida espiritual eu quero ligar ao seu psicológico. Como é que é o seu psicológico? Você sai do seu psíquico normal com facilidade, você tem facilidade em deixar pessoas tirar o seu foco, mexer com o seu psicológico, quando te desprezam, quando te abandonam, quando te aborrecem, quando tentam a tua paciência, você consegue perder o foco, você começa com um foco sentimental, da forma que nós falamos aqui. Alguém vem e consegue te tirar do foco com facilidade, você começa a ter foco familiar, profissional e espiritual, que é a base de tudo, base que sustenta tudo, base que sustenta tudo. Aí vem alguém e consegue te tirar do foco. Se você é assim, você deve ter o seu objetivo, o seu dilema, o seu foco firme. A Bíblia ela vai dizer, revestir do capacete, da armadura, da couraça, do capacete, da sandália e da espada, que é a palavra, e da espada, que é a palavra de Deus, né? E na verdade, depois que Paulo cita sobre essas armaduras, e ele está fazendo uma alusão às armaduras romanas, né, que protegia bem os seus soldados, né, para a guerra, para a luta, para a batalha. Ele está fazendo um apontamento à armadura romana. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10 em diante. Quando chega no versículo 17, ele fala da espada. Só que depois que ele fala, havendo feito tudo isso, Paulo está dizendo, depois de vocês pegar toda a armadura e colocar sobre vocês, ainda tem algo que é primordial, o que? Fica firme. Ficai firme. Ou seja, Jó vai dizer, no seu capítulo 28, se não me falha a memória, ou 28, 22, ou o contrário, tá? 22, 28, mas é o livro de Jó. Ele vai dizer assim, firmando um projeto, ficar firme, ou ficar firme em seu projeto, e a luz brilhará na sua vida, ao seu respeito. Ou seja, quando você tem um projeto, é claro que vai vir coisas para poder te tirar do foco, te tirar do seu raciocínio, do seu projeto, mas você não deve sair do seu foco assim tão facilmente, porque você tem uma vida sentimental, organizada, familiar, profissional e espiritual, e ninguém vai te tirar do foco. Deus é o seu limite. Deus é o seu limite, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado você em alguma coisa, tá? Mas prometo que estarei gravando mais sobre psicanálise junto com teologia, tá bom? Espero que você seja inteligente bastante, ou pelo menos um pouco, assim como a gente está falando de psicanálise e teologia, a gente pode pensar no mundo físico e no mundo espiritual. Por quê?
uma coisa vai ligar a outra, uma coisa vai tentar influenciar a outra. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Ou seja, há uma luta travada diariamente. A carne quer que você faça a vontade dela e vire as costas para o espírito. O espírito quer que você faça a vontade dele, que é a vontade certa, e não dê atenção para as vontades da carne, porque é as vontades da carne que vai corromper a sua alma, o seu interior, o seu inconsciente. Ou seja, influência social pode estragar o seu estabelecimento espiritual que está aqui. Não deixe isso acontecer. A Bíblia diz que Jesus ele falou para os discípulos que não conseguiram continuar a sua oração em meio a uma dor, em meio a uma batalha, em meio a um sentimento de quem vai sofrer, de quem vai passar por uma agonia. Enfim, Jesus falou: vigiai e orai. Ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá? Então, o nosso psique, ele veio pronto. Quando o Senhor ele soprou nas narinas o espírito dentro do boneco de barro, ele chamou de alma vivente. Quando ele fala alma nesse sentido, lá em Gênesis, ele está falando vida, tá? Só que essa vida principal, que é a alma, ela tem que ser cuidada. Quem é que corrompe o espírito? De certa forma é a alma, porque a alma ela é responsável pelo bem ou pelo mal. É a alma que vai seguir a carne ou vai seguir o espírito. Se ela segue o espírito, ela é vencedora. Se ela segue a carne, ela se corrompe. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.